Olá pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos ver um tutorial do sistema Alucort, tá? Então esse aqui é a home, tá, do Alucort, e nós vamos começar aqui nas configurações. Menu geral, parâmetros do sistema. Então aqui eu tenho algumas opções, como que eu vou pré-configurar o meu sistema, tá? Toda a configuração que eu fizer aqui, quando eu criar orçamentos novos, ele já vai vir com a configuração que eu fizer nessa tela aqui. Caso eu já tenha feito orçamentos e volte a configurar, as configurações novas só passam a valer para orçamentos que vão ser feitos ainda, não para os que já estão feitos, ok? Então aqui ele me pergunta se eu quero calcular o material da obra pelo líquido ou pelo bruto. Isso é muito opcional de cada empresa, tá? Se você vai, por exemplo, comprar uma barra de 6 metros e vai vender a barra de 6 metros mesmo para o seu cliente, ou caso você tenha usado só 3, se você vai vender os 3 para o seu cliente, tá? Eu vou marcar a opção líquido, tá? Tanto para alumínio quanto para componentes, tá? No caso do componente seria, você comprou um saco de parafuso com 50 parafusos, mas no seu projeto você usou somente 15. Você vai vender para o seu cliente os 50 que você comprou, no caso bruto, ou só os 15 que você utilizou, que seria o líquido, tá bom? Vou marcar para incluir o VTC, tá? Que é o vidro. Aqui em componentes, ele está perguntando para mim se eu quero usar os preços que eu já cadastrei, tá? Ou os preços do sistema. Se você é um usuário novo, você ainda não tem preços cadastrados provavelmente, então você vai escolher a opção preços do sistema, tá bom? Aqui em perfis também e aqui em vidros também, tá? A partir do momento que você já tiver os seus preços alimentados, você volta aqui nessa tela e troca para meus preços, ok? Aqui embaixo, no cálculo de valor de venda das obras, eu vou colocar a opção porcentagem sobre o gasto total, tá? O que ela vai fazer? Ela vai pegar um montante do meu gasto da obra com alumínio, com acessório e com vidro e vai jogar uma porcentagem de lucro em cima dela, tá? Tem outras opções aqui, como valor por quilo bruto ou valor por quilo líquido, tá? Mas a mais utilizada é a porcentagem sobre o gasto total. Eu vou colocar aqui uma porcentagem de 100%, a média colocada no mercado, tá? Lucro mínimo a ser atingido, vou deixar zerado, tá? Caso você pague alguma comissão fixa, toda a obra para o seu funcionário, você pode colocar aqui a comissão, tá bom? Imposto e reserva técnica, caso você não tenha incluído nesse 100% aqui, você quiser colocar separado, você pode também, tá? A opção ratear, ela vai acrescentar a porcentagem que você colocou aqui, por exemplo, coloquei 5% de imposto e mandei ratear, então ele vai colocar 5% de imposto em cima do valor do orçamento. Se eu não marcar a opção ratear, ele vai descontar 5% do meu lucro, tá bom? Aqui na parte da esquerda eu tenho a mão de obra terceirizada, tá? Caso você pague funcionários terceirizados para fazer montagem, instalação, corte, supervisão, você pode colocar aqui quanto você paga, se você paga por peça, se você paga por quilo, ou se você paga por metro quadrado, tá bom? Esse valor vai ser acrescentado no custo do orçamento, tá bom? Aqui eu tenho a opção de dados da empresa, né? Os gastos fixos, como funcionário, energia, aluguel, frete ou qualquer outra informação que eu queira colocar aqui, tá bom? Esse valor também é adicionado no custo do orçamento, tá? No início eu recomendo que não seja colocado nada, tá? Por estar se familiarizando com os custos do sistema ainda, tá bom? Aqui eu vou marcar cor do alumínio e cor do componente, tá? Então essas são as configurações que nós vamos fazer aqui nessa tela, tá bom? Vou clicar aqui em salvar. Deixa eu só zerar aqui o imposto, que eu não quero imposto. Zerar, ok. Próximo passo, eu vou colocar um logotipo, né? Logotipo aqui em configurações, tá? Você pode vir aqui também por menu geral, perdas e logotipos, tá? Aqui o sistema me pede uma imagem em 1000 por 150 pixels, então eu já tenho que ter essa imagem pronta, tá? O sistema ele só vai colocar aqui, então você já tem que ter ela pronta no seu computador, tá? Vou procurar a minha aqui, tá aqui na área de trabalho, Alucort, e vou clicar aqui em salvar imagem. Pronto, ó. Tenho aqui a minha logo, tá? Se eu quiser colocar um rodapé, a mesma coisa, tá bom? Se você falar, a minha logo ficou mais para o canto, mais para outro canto, é porque ela não está com 1000 pixels de largura, tá? Ela tem que estar exatamente desse tamanho aqui, tá bom? Então tá. Aqui em dados gerais eu tenho os dados da minha empresa, tá bom? Caso você precise trocar a senha do seu usuário, por exemplo, você pode vir aqui em menu geral, dados gerais, tá?
e aqui onde você troca a senha do seu usuário, tá? Caso você coloque aqui a sua nova senha e a confirmação de senha, salve os dados, mas não apareça uma confirmação, é só você ficar atento em algum desses campos aqui, vai aparecer algum asterístico pedindo para você preencher, tá bom? Aqui em contrato padrão eu posso pegar um contrato de Word, por exemplo, que eu já tenho, digitar aqui, né? E colocar essas hashtags aqui. Então, se o meu cliente tiver cadastrado aqui no cadastro de clientes, então, quando eu colocar assim, hashtag nome do cliente, ele vai puxar lá do cadastro do cliente esse nome. E o mesmo vale para todas essas outras informações aqui, tá bom? Preenchi o contrato, vou marcar aqui visualizar contrato padrão dos relatórios e salvar contrato, tá bom? Então, a configuração bem simples, bem fácil, tá? Já está feita aqui, agora nós vamos para a parte de custos do alumínio, tá bom? Então aqui na parte do custo do alumínio, como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em menu, alumínio, tá? Então eu tenho aqui ó, as espécies e os acabamentos, tá? Como que eu vou fazer? Aqui nas espécies eu vou preencher somente essas 5 primeiras aqui, tá bom? Por quê? Porque os perfis do sistema estão cadastrados nessas 5 primeiras opções aqui, tá? As outras de baixo é caso você queira cadastrar os seus perfis e queira usar alguma dessas outras opções aqui. Então eu vou colocar aqui como exemplo, ó. Que aqui no meu alumínio sem pintura, as espécies elas se referem ao alumínio sem pintura, tá bom? Sem acabamento. Então eu vou colocar que ele custa para mim aqui sem acabamento nenhum, R$ 25,00 o quilo. Pronto. Então, nessas 5 primeiras opções aqui, R$ 25,00 o quilo. Aqui eu vou colocar no acabamento a diferença. Então, quanto que eu pago, por exemplo, no alumínio branco? Então, pintura branco 9003, eu pago R$ 35,00. Então, se eu pago 25 nele sem pintura e pago 35 no branco, a diferença do acabamento é de R$ 10,00. É aqui que eu vou colocar R$ 10,00, tá bom? Lembrando que cada branco é um branco, tá? Então, eu tenho 2 brancos aqui, tá? Se eu vir aqui em cima, eu tenho outros 2 brancos diferentes, tá? Então, cada branco é um branco. A preto, por exemplo, pago R$ 40,00. Então, aqui eu vou colocar a diferença, que é R$ 15,00, tá? E aí você vai alimentando a diferença conforme você paga, tá bom? Então, bem simples, bem fácil aqui alimentar o valor do alumínio.